Olha o grande Iberê aqui. Hoje pode estar acontecendo uma tragédia nesse momento e eu resolvi gravar um videozinho rapidinho para comentar, meio improvisado aqui para vocês. O que aconteceu é que um submarino com 5 pessoas a bordo desapareceu na costa do Canadá e como a gente fez o submarino do Manual do Mundo, tá todo mundo me marcando em tudo quanto é canto. Eu fiz até uma piada aqui, Mais né? um Peço mês perdão. ficando mais pobre para fortalecer o gabudo. Pedindo para Quem que eu deu pro Gabi, comente digita esse 9. negócio. O que acontece é que existe uma empresa que se chama Ocean Gate, 9.999. Obrigado, Natan, Cri, cri, pelo cri. seu sub, meu lindo. que ela faz um passeio turístico levando pessoas até o naufrágio do Titanic. Sim. Olha, ver pela perspectiva do Iberê pode ser muito bom, porque ele é um cara muito inteligente. Não que o Danielzão e o coisa não seja, tá ligado? Eles dão uma pesquisada antes e se adequam no assunto. Mas o Iberê, eu acho que ele tem um termo mais assim... Ele é um cara que, não sei a formação dele, mas ele é um cara que parece ser mais estudado, assim. Vocês entenderam, Léo, o lance que eu quis dizer? Os meninos do Você Sabia, eles procuram o caso, estudam, mas é uma parada meio recente. O Iberê, eu acho que já é da natureza dele explicar didaticamente o que tá acontecendo, tá ligado? É um submarininho pequenininho que desce até onde estão os destroços do Titanic e essa viagem custa $250 mil. Sim, é exatamente isso que Aí, você ó, ouviu, uma viagem eu falei, que custa tá mais vendo? de R$1 milhão para você descer até o fundo do mar e ver o Titanic naufragado. O mais doido é que risco quando a de gente não estava voltar, construindo né? o submarino, eu pesquisei muito sobre essas viagens, sobre aquáticas e tudo mais, e eu achei essa empresa, fui pesquisar quanto é que custava para descer lá embaixo e demorou muito tempo para eu processar quando eu vi esse valor. Eu vi no site deles lá $250 mil, é isso mesmo? E hoje, por uma coincidência absurda, a gente está gravando aqui em Paraty, que foi exatamente o lugar. Tem que pagar $500 mil. É 250 pra descer e 250 pra subir, mano. Enquanto não fizer a transferência... A gente botou o nosso submarino na água. Então, só para vocês terem uma ideia do que a gente vai falar. O Titanic, ele afundou em 1912, perto do Canadá, a uns 600 quilômetros da costa, mais ou menos, num lugar extremamente frio e profundo. Eu vou parar de fazer essas piadas porque a galera vai pensar pesado, tá ligado? Que eu tô levando cômico uma parada que realmente é trágica e, gente, pelo amor de Deus, vai... Jesus Cristo amado, é que eu tenho um pensamento que, tipo assim, é igual o lance, por exemplo, do Titanic ou outras coisas que acontecem. Hoje todo mundo brinca, hoje todo mundo faz uma parada, faz lance, faz piada. Piada com o Titanic, então, brincadeira, bicho. Entendeu? Eu só tô levando um pouco mais na resenha, na descontração, porque é o lance do humor na live. Só vamos explicar isso pra não ficar uma parada meio chata, tá ligado? E porque realmente foi uma situação que, tipo assim, os caras foram fazer um teste, eles se proporam, eles já provavelmente sabiam que poderia dar merda, tá ligado? A gente vê a estrutura. Eu, como um ser humano, com uma noção, eu falaria, mano, não iria nisso. Com todo respeito, tá ligado? É bom falar isso, mas os caras, eles sabiam, entendeu? Eles foram ali no experimento, poderia dar certo. Fundo. Os destroços estão a mais ou menos 3 quilômetros e 800 metros de profundidade. Gabi, tá todo mundo zoando, não liga não. Não, até os meninos Você Sabia rindo, todo mundo faz uma piada. Isso né? Os caras assinaram um termo, com certeza, sabendo que eles podiam morrer, tá ligado? É um lugar tão inacessível, tão difícil de achar as coisas lá embaixo, que o Titanic só foi encontrado em 1985. E como é que funciona esse submarininho pequenininho que está desaparecido? Ele leva só 5 pessoas, uma vai pilotando, são 3 turistas, mais um especialista em Titanic, uma espécie de guia turístico. Ó, ele tinha 10 toneladas e meia de peso, 6,70 metros de comprimento, então um pouco maior do que uma caminhonete aqui. Era capaz de atingir 4.000 metros de profundidade, um pouco mais profundo do que o Titanic. Isso dá um pouco de medo, porque se ele se deslocou e acabou descendo, ele pode descer em um ponto que é abaixo de 4.000 metros e aí a estrutura do casco pode não aguentar. E ele tinha 4 motores elétricos que eram capazes de alcançar a velocidade de 4 km por hora. A descida até lá embaixo, pra vocês terem uma ideia de como é profundo, demora 2 horas. Esse submarininho está sem contato com ninguém desde domingo. Então, o que significa dizer que ele desapareceu? Ismael mandou R$4. Eu tenho uma ideia, por que não tira toda a água do mar, assim acha eles. Bom gênio, mano. Harvard te espera. Guilherme, obrigado. Breno, obrigado. Barrão, obrigado. Coupezinho, obrigado pelo sub. Ele não está se comunicando mais com a superfície, então ninguém sabe que fim levou, onde é que ele está exatamente. O que se sabe é que ele saiu para ver os destroços lá com as pessoas a bordo e não voltou mais, não se tem notícia de onde é que ele está. E essa história está pegando fogo ainda mais, porque tinha um cara que estava dentro, que é um bilionário inglês, que ele já tinha viajado para o espaço, já tinha viajado para o Polo Sul e pagou aí essa quantia de mais de R$1 milhão para fazer esse passeio agora até o fundo do mar para ver o Titanic. Quando eu gravei em Paraty eu não tinha essas informações, mas uma das
pessoas que estavam dentro era o CEO da própria empresa, o CEO da Ocean Gate. Então muita gente fala aí, um picareta enganou os milionários, não sei o quê. Não exatamente, porque se o cara estava dentro do próprio submersível é porque ele acreditava que aquele negócio funcionava. Ele acreditava, tá vendo? Mas sabia que podia dar ruim. Outra pessoa que estava dentro era um francês explorador do Titanic, que era um dos caras mais experientes em Titanic da história. Existe uma chance grande dessas pessoas estarem vivas, porque esse submarininho tinha uma reserva de ar para mais ou menos 96 horas ou 4 dias. Isso quer dizer que ainda tem um tempo de busca aí bastante grande para poder achar e resgatar as pessoas. O problema é que começaram a surgir várias histórias agora mostrando que esse submarino era meio que improvisado, era estranho o esquema dele. Então o controle era feito num controle meio que de videogame, muito parecido com o de videogame. Depois que as pessoas entravam, a escotilha era fechada e parafusada por... É o que eu falo, a galera tá todo mundo fazendo piada com essa porra, né? Então, provavelmente tá todo mundo comentando. Fora. Isso quer dizer que mesmo que ele consiga subir até a superfície, as pessoas não vão conseguir sair de lá de dentro, alguém precisa tirar. Tem várias notícias dizendo que o submarino não tinha GPS. E aí várias pessoas comentando, que nem o padre do balão, não sei o que, onde já se viu sair sem... Pô, aí é foda. GPS. O fato é que GPS não funciona debaixo d'água. Na verdade, vários submarinos, navios, aviões usam um sistema que não depende de GPS, que chama sistema inercial. Como é que funciona isso? Você marca a posição que você está saindo e esse sistema consegue calcular para onde você está se locomovendo. Então, se você está se locomovendo a noroeste, por exemplo, ele sabe que você andou 100 km para noroeste do ponto de partida. E a partir disso, você consegue calcular a posição que você está. Mas eu acho muito improvável que um submarino desse tamanho tenha esse sistema. Então, quando um submarino está na superfície, ok, faz sentido ele ter um GPS, mas a partir do momento em que ele mergulha, não adianta mais nada. Ele tem que... Mas no caso é sonar, né? É aquele que apita sim, mas chega uma altura do campeonato que também não marca mais. Funcionar por sonar, que é uma espécie de um radar que... Caralho, eu tô muito inteligente. Porra, na moral. Vocês deveriam dar valor pra mim, viu, mano? O cara tá passando vários conteúdos aí pra vocês, vai. Funciona na água. Então, ter GPS ou não vai fazer com que ele se localize sozinho. Ele não se perdeu por causa da falta de GPS. Agora, se ele tinha sonar ou não, eu não sei. Eu tô falando de submarino o tempo todo, mas na real, esse é um submersível. Qual que é a diferença? Um submarino, ele tem que ser capaz de sair de um porto e voltar pro porto sozinho. Ele não precisa depender do navio principal que vai levar ele até o lugar. Então, esse submarininho não, ele precisa ser levado por um navio até o lugar onde vai descer, aí ele desce e volta pro navio. O que consertou o vídeo dos meninos do Você Sabia ali, né? Eu acho que eles falaram, né? Esse é no caso, realmente. É só um bagulho para descer e subir. No nosso submarino a gente usou um barco de apoio para ir até o lugar, mas ele seria capaz de sair do porto sem nenhum problema. O problema é que ia demorar muito. Então esse submersível desapareceu 1 hora e 45 minutos depois que ele deixou o navio. É bastante tempo depois que deixou o navio. E o meio de comunicação que eles estavam usando ali é uma espécie de mensagem de texto que o submersível trocava com o navio que estava em cima. Eu achei estranho esse negócio. Várias equipes de resgate já foram acionadas, tem um pessoal procurando esse submarino, mas não é nem um pouco fácil de encontrar. Se o Titanic demorou tanto tempo para ser achado, imagina uma cápsula pequenininha que é muito menor que o Titanic. O lugar é gelado, é profundo, ainda mais que os destroços do Titanic eles estão espalhados no fundo do oceano e esse submarino estava indo para lá, ele não estava exatamente em cima dos destroços do Titanic. Se ele tivesse exatamente lá, era mais fácil de encontrar. Visitar o Titanic, tem uma questão que é muito eu pago tua passagem. É que os submarinos militares, eles existem justamente porque são muito difíceis de encontrar. Então a grande vantagem do submarino numa guerra é que ninguém acha o submarino. Ainda mais desse tamanho, tá pior ainda de encontrar. Então, por aí você já consegue medir um pouco da dificuldade que se tem nesse tipo de busca. Outro problema é que ninguém sabe se o submarino tá lá embaixo ou tá na superfície, então não sabe exatamente onde procurar. Se ele estivesse na superfície, eu imagino que um submarininho desse tipo deveria ter algum tipo de comunicação via rádio, algum tipo de localizador que mostrasse onde ele tá. É outra coisa muito estranha, ninguém tem... Tá vendo? Tem muitas possibilidades, por isso que a galera tá fazendo muito comentário. Eu acho que o povo tá até achando que é irresponsabilidade, né, da galera lá, mas, tipo, tem muita coisa que não tá explicada, né, pelo menos pra todo mundo, e aí começa a se criar boatos, teorias, várias paradas.
Falado disso até agora, provavelmente não tem. Como é que está sendo essa busca até agora? Tem aviões que estão lá em cima, tentando ver se tem alguma coisa lá embaixo. É muito difícil de ver. Obrigado, Ramon, pelos porque 20 esse tipo meses. de Obrigado, embarcação Patrick. ele não vai Obrigado, ficar André. na tona, não vai ficar uma grande parte fora d'água, vai ficar a maior parte para baixo d'água, vai ficar só um 20 pouquinho pra meses, cima. Gabi E Peixe. é terrível de ver. Também tem alguns sonares que estão lá embaixo, né? Os sonares eles conseguem captar o som que está vindo. Então, se eles ficarem batendo É meramente impossível os caras ter tipo um sistema que joga uma boia que sobe. Sei lá, mano. Os caras não pensaram, né? Não sei, mano. Do jeito que o Iberê tá falando, parece que tem muita negligência que pode ter acontecido da própria empresa. Sei lá, alguma porra assim o cara poderia ter feito. O cara não tem rádio, o cara não tem não sei o que, o cara não funciona com sonar, o cara não funciona com nada. A mensagem do cara é por texto, tá ligado? Sei lá, mano. Alguma porra, velho. Eu não... no casco, por exemplo, e essa provavelmente é uma técnica que eles devem estar usando, ficar batendo no casco para serem ouvidos. Esses sonares conseguem ouvir coisas que acontecem a uma profundidade muito grande e não necessariamente são sonares que estão dentro de navios, tá? Eles estão soltando alguns sonares que ficam boiando ali na superfície. E outra coisa que estão fazendo aqui, são alguns veículos, TNJHBS2. drones submarinos que estão procurando ali, mas a visibilidade lá embaixo é muito pequena porque não tem luz. Então você precisa de luz artificial para iluminar. E a luz artificial não consegue chegar muito longe. Quando a gente pensa que eles estão a 600 km da costa do Canadá, parece pouco. Mas imagina um avião que tem que ir até lá, ele tem que percorrer 1.200 km só para ir e voltar, considerando que ele saísse de um aeroporto que está exatamente no ponto mais próximo da costa. Isso nunca vai acontecer. Ele vai sair de algum aeroporto maior que está um pouco mais distante. Então só o que o avião gasta de combustível para ir e voltar já é muita coisa. Se a gente for pensar em navios que vão fazer essa busca, navios demoram horas e horas e horas para chegar até esse lugar e eles também vão demorar muito tempo para ficar rondando ali. É extremamente difícil. Mas tem um problema que eu tô vendo pouca gente falar. É que mesmo que se encontre esse submarininho lá no fundo, que as pessoas estejam bem lá dentro, tudo Não vai dar pra tirar eles de lá porque é uma pressão muito grande. mais, não é fácil de tirar esse negócio lá do fundo. 3 km e 800 metros é muito profundo. Pouquíssimos veículos conseguem chegar a essa profundidade. Mesmo submarinos militares não chegam nisso nem que a vaca tussa. Só pra vocês terem uma ideia, os submarinos novos do Brasil, aqueles da classe Riachuelo, eles descem a 300 metros de profundidade no máximo. O recorde mundial de quanto um Que isso? Calma aí. Caralho, que bosta, né? submarino militar desceu, que é da Rússia, é de 1.027 metros, não chega nem um terço do caminho. E mesmo que você tenha veículos que desçam até lá embaixo, o que você vai fazer com ele? É um desafio que eu não sei ainda como é que eles vão resolver. Se amarra alguma coisa embaixo e puxa, esses submarinos não são fortes desse jeito. Coloca uma bolsa de ar inflável, amarra um cabo e puxa pelo navio, enfim, a distância é muito grande da superfície até o fundo. Eu não faço ideia de como esse submarino vai ser resgatado. Mas é lógico que a galera da internet não perdoa e tem um monte de gente fazendo relações com o submarino do Manual do Mundo. Ah, se um submarino que o passeio custa R$1 milhão e afunda, imagino que poderia ter acontecido. Desculpe, Berê. Peço perdão, irmão. Eu fiz uma piada, velho. Pô, tá vendo? Me senti até mal. Eduardo054 YouTube mandou R$3. Eles fizeram isso para morrer mesmo, mano, porque isso não tem sentido. Mano, não é bem isso, né, gente? Mas assim, a quantidade de coisa que pode ser negligente ali, o que a gente vai. Mano, o cara acabou de me refutar, eu fiz uma piada, o cara acabou comigo. Com o submarino do Manual do Mundo que foi construído lá na garagem do Manual do Mundo. A nossa situação é absolutamente diferente desse submarininho e eu vou falar para vocês 10 itens de segurança que tinha no nosso submarino que fazem com que ele fosse extremamente seguro. Primeiro, que a gente desceu só a 7 metros de profundidade. O chão estava a 7 metros de profundidade, não tinha como passar do leito oceânico. O submarino não tinha como virar um tatu e descer abaixo disso. Nessa profundidade a luz chega numa boa, todo mundo pode descer, enfim, é seguro. Daria para descer até tampando o nariz e fazendo um esforço. Segundo item de segurança essencial do nosso submarino é que ele era pressurizado. O que quer dizer? Conforme ele descia, ia aumentando a pressão dentro da cabine e igualando com a pressão de fora. Isso quer dizer que o casco não precisava ser super resistente e pesado. Com a pressão se igualava, não existia força em cima do casco praticamente. Terceira coisa é que dava para sair numa boa de dentro do nosso submarino. Vocês viram no teste que a gente fez na piscina e tudo mais. Eu conseguia encher o submarino de água, igualar a pressão, abrir escotilha e simplesmente sair dele. Existia essa chance de evacuar. Nesse submarininho, pelo jeito, eles não conseguem nem abrir a escotilha por dentro e muito menos é possível fazer isso, porque se ele tiver a 3 km e 800 de profundidade, a pressão é absurda. Nenhum ser humano é capaz de sobreviver nessa pressão. Fora que não daria para abrir nem que a vaca tussa numa pressão dessa. Pra vocês terem uma ideia, 3.800 dá 380 vezes a pressão atmosférica, mais ou menos. Além de tudo isso, a
a gente foi acompanhado de mergulhadores. Então, a todo momento, tinha alguém do lado do submarino vendo o que eu tava fazendo. Não tinha como me Pior que o submarino parece até de desenho, né? É um meme esse submarino dele, mas é legal pra caralho, mano. perder. O mar estava limpo e como era raso, o submarino ficava visível a partir da superfície da água. Então, se você estava no barco, você olhava para baixo, você conseguia ver o submarino lá embaixo. A gente ainda tinha bolsas infláveis, eram umas bolsas que você conseguia soltar na frente e atrás, encher de ar, e isso fazia o submarino subir. Inclusive, esse pode ser um jeito de salvar o submarino que está perdido lá perto do Titanic. A nossa escotilha foi preparada para abrir por dentro e por fora. Então, eu conseguiria sair, mas se eu precisasse ser resgatado, um mergulhador também conseguiria abrir a escotilha sem problema nenhum. Outra coisa muito importante, que muita gente deu o conselho errado, era que a gente deveria usar Arduino, tinha que usar um sistema eletrônico de controle de flutuabilidade. A gente não fez nada disso, não tinha nada eletrônico no submarino. Para não mentir para vocês, tinha uma luzinha de LED que eu controlava lá dentro. Então não tinha nada que dependesse de bateria, de chip, nem nada. Era tudo mecânico. Tudo baseado ali em registros que a gente abria e fechava. Você já viu um registro de um quarto de volta quebrar? Não quebra, registro funciona, você vê ele funcionando, não tem nada que possa queimar, que possa entrar água e estragar. Não sei se vocês lembram, mas a gente até criou um sistema eletromagnético de acionar os motores com eletroímãs e não sei o quê. Quando a gente testou na piscina, foi o único mecanismo do submarino que não funcionou. A única falha que teve no submarino todo, na piscina e no mar, foi esse mecanismo aí. Na verdade, no mar não, porque a gente trocou o mecanismo para ir no mar, colocou uma coisa mecânica mexida por cabos, que dava algum vazamento, mas que funcionou perfeitamente. O nosso lastro de chumbo era removível, então se precisasse tirar peso do submarino para ele subir, era só os mergulhadores tirarem aquelas barrinhas de chumbo que o submarino subia. Além do oxigênio que eu já levava no submarino naturalmente, lá dentro eu ainda tinha um tubinho de oxigênio em caso de emergência, se eu precisasse abandonar o submarino para eu poder respirar um spare air. Eu já falei 10 itens de segurança, mas vou falar mais um de bônus, tá? Do lado de fora a gente já tinha 2 pés de cabra, que se desse algum problema, os mergulhadores podiam usar o pé de cabra e abrir a escotilha à força. Mas enfim, isso tudo para dizer que no nosso submarino a gente pensou muito na segurança. Caralho. A gente tinha uma série de itens de segurança que parece que esse submarino não tem, porque está numa situação muito diferente do nosso. Não é exatamente porque eles não tomaram cuidado. A verdade é que a gente não sabe exatamente ainda como ele funciona, se realmente tinha esses problemas de segurança, se era controlado mesmo por um controle de videogame, etc. Eu espero que a gente descubra em breve, que eles achem esse submarino com as pessoas vivas dentro e que ele seja resgatado. Assim a gente vai poder contar essa história com um final feliz. Se você caiu de paraquedas... Exatamente, vamos ver aqui, G1. Opa! Ruídos foram capturados novamente nesta quarta-feira, diz guarda costeira. Em entrevista coletiva, um dos coordenadores da operação de busca afirmou que a ação é incrivelmente complexa e que autoridades ainda não acharam nada na área dos ruídos captados por sonda de avião canadense. Ué. Veja imagens de dentro do submarino que leva turistas ao Titanic. Turistas ao Titanic. Tô lendo bem. Caralho, a imagem é boa, hein? Olha que bagulho da hora, mano. Tipo, a imagem tá boa, mano. Tem chance deles terem batido em alguma coisa do próprio Titanic ali, mano? Enfim, capitão Jamie Frederick, da Guarda Costeira dos Estados Unidos, afirmou que os ruídos que pode ser do submarino que sumiu foram capturados por 2 dias seguidos, na terça-feira e novamente nessa quarta-feira. Foram aviões canadenses que detectaram os ruídos. As buscas pelos submarinos desaparecidos perto do naufrágio do Titanic
se concentram justamente onde esses barulhos foram capturados. Embora os oficiais tenham dito que ainda não se pode dizer com certeza que os sons são do submarino que sumiu, li bem, eu achei que ia ter continuado, mas beleza. Apesar da operação ter sido reajustada em função desses ruídos, os responsáveis pelas buscas admitem que ainda não se sabe com certeza se o barulho veio do submarino que sumiu. Não sabemos o que eles são, afirmou o capitão. Carl Hadsfield, um oceanógrafo que auxilia nas operações, disse que é difícil discernir fontes de ruídos, mas há múltiplos sensores e os maiores especialistas do mundo estão analisando os dados. Cada ruído está sendo analisado, Bateram no mesmo iceberg. Buscam-se padrões, mas é algo muito complexo no oceano. É preciso ter análise acústica, os ruídos são como de batida, mas é preciso ter todo o contexto, afirmou o especialista. Posso dizer, pela primeira experiência, que há sons biológicos. Mas as pessoas que ouviram os ruídos são treinadas. Há também navios na região que podem gerar barulhos. E isso precisa ser eliminado. A equipe está fazendo buscas na região correta. É preciso buscar a área correta e é o melhor que se pode fazer, disse ele. Frederic disse ainda que mais navios ainda chegarão ao longo desta quarta-feira ao local de buscas. Isso vai virar filme. Tenho certeza. Isso vai virar um filme, pai. Mano, tipo, não dá nem pra saber se é a própria galera da região que tá fazendo o próprio barulho, tá ligado? Até amanhã desta quarta, mais 8 navios e novas sondas chegaram à zona de busca no Oceano Atlântico, a cerca de 600 quilômetros da costa do Canadá. No domingo, um submarino turístico com 5 pessoas a bordo começou uma viagem, tá? É isso aí. Qual o objetivo da expedição? Ver os destroços do Titanic. Nós fizeram tudo bonitinho, mano. Aqui tá dizendo que desapareceu por volta do domingo, dia 18. Então já passou 4 dias. Mas essa matéria saiu há 30 minutos atrás, ó, atualizada há 41 minutos. Por que as águas ao redor do Titanic são traiçoeiras? Bom, não vou ver essa porra. Mano, essa tela do G1 me dá Vai dor os de guri. cabeça, mano. É muito claro, velho. Deus me livre, mano. É isso, gente. É esperar pelo melhor. Eu, de verdade, espero que dê tudo certo mesmo. Apesar de todas as brincadeiras à parte aí. Eu não sei se foi negligente. Muito coisa dá a entender. Não vou julgar nada antes de saber. Mas até então tudo indica que parece ser muita negligência, tá ligado? E talvez até responsabilidade, né, dos caras. Vai saber, né? Mas enfim. E tomara, né, que dê tudo certo. Que isso vire um filme e que a história termine bem, né, mano? Com certeza, mano. Tem um filme que me lembrou agora isso aí. Foi aquele filme da menina que tinha 17 anos, 16 anos, e ela queria entrar pro Guinness como a primeira menina a dar a volta ao mundo sozinha num barco à vela, tá ligado? Se ela não morreu, virou um filme, foi uma história linda, é um puta filme foda, tá ligado? Mas que é loucura, com todo respeito. O nome do filme isso é história real, mano. Claro, né? O filme dá uma exageradinha, né? Mas, porra. Mais um. Não, que Moana, porra de Moana, velho. Não é de desenho, não, velho. É. Destemida? É exatamente esse filme aqui. Esse filme foi lançado em 2023. Recomendo vocês assistirem. Netflix não me paga porra nenhuma. Esse filme aqui conta a história de uma menina real, que ela tinha 16 ou 17 anos, e ela queria ser a primeira mulher e a primeira pessoa, principalmente, né, tipo, a dar a volta ao mundo com a idade dela, mais nova. Então ela tinha um barco à vela e ela foi dar a volta ao mundo com esse barco à vela, enfrentando tempestade, tendo que se virar, tendo que cozinhar. Então ela deu a volta ao mundo, gente. E os mares, as tempestades que tem no mar é bizarro. E aí vocês vão acompanhar, tipo, né, é uma parada insana. É um filme da hora, tá ligado? Aí, é claro, né, isso aqui não é um tipo de filme que, por exemplo, o Super Xandão assistiria. Ele ia ficar louco, tá ligado? Se ele assiste esse filme aqui, ele já é que tá na metade do filme, que ele ia ver que, entendeu? Ele ia falar, ué, mas não tem como isso acontecer, pô. Impossível.
ela chegar no mesmo lugar. Tá ligado? Never, obrigado pelo recebo de 2 meses, mano. É um filme bom, recomendo. Recomendo.